Olá, boa tarde para você. Agora 12h50. A Justiça condenou os acusados de assaltar e matar um empresário que abastecia a moto em um posto de gasolina em Taubaté. Denis Fernandes de Alvarenga Pereira, de 22 anos, Adilson Gabriel Mateus Nunes, de 20, e Felipe Claudinei Ferreira Breve, de 18 anos, vão responder por latrocínio e roubo qualificado sob pena de mais de 20 anos de reclusão. O crime foi no dia 7 de maio deste ano. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança do posto de gasolina. O empresário Jacob José Pedrosa de Lucena, de 29 anos, abastecia a moto. Ele estava com a namorada na garupa e acompanhado de um colega em outra moto de alta potência. Até que dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto. O colega de Jacob entregou a moto, mas o empresário resistiu. O assaltante atirou contra o peito da vítima, que não resistiu aos ferimentos. Os condenados estão detidos no Centro de Detenção Provisória de Taubaté e devem ser transferidos para presídios da região. Ainda sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor, doutor Paulo Rogério Bastos, doutor, sobre esse assunto. Doutor, a justiça até que foi rápida neste caso? Sim, levando-se em conta a complexidade do crime de latrocínio, a justiça agiu com rapidez nesse caso específico. E por quê, doutor? Tem algum motivo? Os processos, eles dependem de provas. O processo tem uma tensão dentro dele, a questão da acusação, de provar, e defesa que quer se defender. Então, às vezes, essa balança, ela acaba trazendo transtornos para o processo, ele acaba se atrasando. Porque o que acontece? Nós queremos aplicar a pena, sim, mas para quem mereça essa pena. Nós temos que ter muito cuidado de não condenar eventualmente um inocente. Então, no caso específico desse do posto de gasolina, a prova de vídeo ela é imbatível, não tem o que discutir. Diferente de outros casos, onde a produção da prova é bem mais complexa, exige conhecimento técnico, que às vezes atrasa o processo. Quando eu falo em justiça rápida, esse caso foi em maio, né? E essa decisão saiu agora no dia 5 de outubro, publicada ontem. Agora, a gente tem um caso, por exemplo, também que veio à tona, um homem que foi acusado de matar e ocultar o corpo da esposa em Jacareí. Isso foi em 1998, doutor Paulo, e ele foi condenado na tarde de ontem a 7 anos de reclusão em regime semiaberto. Ou seja, o processo longo durou anos, né? Esse caso específico que você está citando, ele envolve o que a gente chama de tribunal do júri. É um dos mais difíceis de se lidar. Ele envolve os 7 jurados, é a população que julga, não é um juiz togado, que no caso do posto foi um juiz togado. Então ele tem uma complexidade tão grande que ele acaba se arrastando ao longo do tempo. E o tribunal do júri, ele tem certos recursos, justamente por causa do julgamento feito pelos pares, que não tem outros processos. Ele acaba se arrastando também por causa desses recursos. Esses recursos, eles são úteis para quê? Para evitar que você haja uma vingança, uma condenação exacerbada, principalmente em caso de júri, onde é o popular, o jurado, né, que julga, e não o juiz togado, o juiz profissional. Doutor, quero aproveitar a sua presença aqui em nossos estúdios sobre o Cabo Bruno, né? Esse caso que também ganhou uma grande repercussão em todo o país. Temos novidades? A polícia deve fazer a reconstituição nos próximos dias, né? Sim, a notícia que nós recebemos é que seria feita a reconstituição. Esse processo está sendo conduzido na promotoria e na vara criminal de Pindamonhangaba. E uma das peças é essa reconstituição e a prova testemunhal. Esse processo, por exemplo, é um de grande complexidade, porque envolve júri, porque todo crime que envolve morte, morte assim no sentido de briga, não de roubar para matar, que é outro tipo de crime, mas morte simplesmente vai para o júri. Esse tende a demorar mais. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, senhores ouvintes, senhores telespectadores. Eleições 2012, depois de acordo entre o PSDB e o PT de Taubaté, ficou definido que a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV vai começar no dia 12 de outubro. Serão 20 minutos, sendo 10 para o candidato Ortiz Júnior, do PSDB, e outros 10 para Isaac do Carmo, do PT. O Tribunal Superior Eleitoral só não definiu ainda se as inserções serão diárias. E Guaratinguetá, onde 4 candidatos disputaram a eleição, foi a cidade que apresentou o resultado com menor diferença entre os concorrentes ao executivo. Confira.
Nas urnas, a população de Guaratinguetá se mostrou bem dividida entre os 4 candidatos à prefeitura. Eu achei justo, eu achei que foi uma eleição bem concorrida. Eu acho que foi justo, sim, se o povo reconheceu. Aqui em Guaratinguetá, a diferença do primeiro para o 4º colocado foi de apenas 2.000 votos. O candidato eleito, Francisco Carlos, do PSDB, teve 27,23% dos votos válidos. Mas não haverá segundo turno, já que a cidade tem pouco mais de 86 mil eleitores. E, segundo a legislação, são necessários 200 mil. Mas o futuro prefeito não vê problemas no resultado. A população ela opta naquele período eleitoral, ela faz a sua escolha naquele período eleitoral. Depois que nós fomos eleitos, escolhidos pelo povo, tomando posse dia 1º de janeiro, nós somos o prefeito da cidade. Eu não sou prefeito de 20 ou um terço da população. Eu sou o prefeito de Guaratinguetá. Eu tenho que defender os interesses de toda a população guaratinguetaense. Da coligação de Francisco Carlos também só foram eleitos 3 vereadores, mas o prefeito eleito afirma que a posição da Câmara ainda não está definida. A composição irá acontecer e com certeza Guaratinguetá irá partir para o desenvolvimento. Já este cientista político acredita que o resultado apertado representa o sentimento de insatisfação da população. Ele lembra também que Guaratinguetá teve 15 mil abstenções e 7 mil votos brancos ou nulos. Talvez seja um reflexo mais claro, essa eleição de 2012, de como a população não está feliz com o que está acontecendo aqui. Quando você vê 4 candidatos com uma diferença mínima, significa que existe um racha na cidade. Se existe um racha na cidade, porque não tem nenhum grupo político que está sobrepondo. Então significa que mesmo qualquer um dos que fosse eleito teria uma rejeição muito grande dos que não votaram, porque somando o voto do segundo, do terceiro e mais dos que não votaram, nós temos 70% de abstenção, de rejeição que o atual prefeito terá. A seguir, mais notícias da região e ainda a previsão do tempo. Não perca, agora 12h57.